Boa noite. Com muita honra que eu venho aqui em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Eu peço que você tome posse dessa oração. Toma posse dessa oração porque Deus precisa curar a pessoa nessa noite. E nessa noite, Jesus, eu quero representar todas as pessoas nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele está tocando em uma mulher nessa noite. Você vai me ouvir por tabela, você perdeu o seu pai, você perdeu o teu marido, e você tem um filho que ele é especial. Só o remédio da vacina dele custa R$300. É uma vacina expiratória. Você vai me ouvir por tabela, o Senhor também está tocando em você. O Senhor está tocando uma mulher do grupo de oração Água Viva nessa noite. Ela operou 2 cânceres e ainda tem um olho para operar. Mas o Senhor venha passar na frente de tudo isso. Já quero colocar nessa noite, orar por seu irmão que está em tratamento no hospital, que deram quase morto para ele, né? Já coloquei ele também já em oração. Esse exame que ele vai fazer urgente também. Pessoas que estão fazendo ir ao banheiro e a fezes está caindo dentro da calça, não dá nem tempo. Jesus, toca, Jesus. Você de Petrópolis, toca, Senhor, nessa noite. Você também está tocando e você está fazendo tudo pelo seu filho nessa noite. Você está tocando uma pessoa que está está com uma crise de vida, 3 dias com fombalgia. Deus está tocando, toma posse também nessa noite. É a noite que o Senhor quer curar. É a noite que você possa abrir o teu coração para Deus. Toca, Jesus. O Senhor está tocando agora. O Deus Todo-Poderoso vai tocando, Jesus, nessa noite. Eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor toca no homem. Ele ora muito, mas ele está sentindo uma dor na perna. Mas que o Senhor venha curar essa dor também que está sentindo na perna. Eu não sei se é devido a uma bolsa que ele leva com muito peso, mas a dor está na perna. O Senhor também vem tocar nele, Senhor, também. Toma posse da graça de Deus. Deixa que a cura aconteça também nessa noite. Toca, Senhor. Eu peço ao Senhor que venha tocar sobre essa dificuldade. O Senhor está tocando uma mulher que tem problema de visão. O Senhor toca numa mulher, eu não sei, parece que ela enxerga bem pouco. Ela teve uma cegueira espiritual. Uma cegueira que ela teve. Jesus está tocando essa cegueira espiritual que você teve. Toca, Jesus, nessa mulher agora, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, venha tocar, Jesus, nessa noite. Padrinho do Oswaldo, toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus, eu peço, Jesus, sobre essa família. Jesus está tocando uma casa onde a pessoa foi contaminada. Você está libertando você. Toma posse. Toca, Jesus. Também o Senhor está tocando numa próstata de homem também nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Aonde que o Senhor está realizando curas. Acredite no poder de Deus, Senhor Jesus. Toca, Pai. Quantas mulheres, Senhor, está passando por dificuldade. Algumas estão passando por desemprego. Outras estão passando pelo médico. Jesus, toca
O marido que às vezes bate, Jesus, misericórdia. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Jesus, nessa noite, nessa perna. Vai tocando, Jesus. Toca, Jesus, agora, com teu poder. Abra teu coração agora, mulher, nessa noite. Deixa essa oração, ela penetrar dentro do teu coração nessa noite. Que seja uma noite de cura. Colocar nosso irmão Severino, família, colocar todos nós. O Senhor venha tocar na meta da Luzia Santana, no Davi que está com a mancha. Eu quero apresentar Jesus também nessa noite, a Lalinha, o Eizinho. Quero apresentar também, Senhor, o Davi, a Dudinha, e o Lucas e o Marcos. Quero a Manuzinha e o Cauã nessa noite, Jesus. Que a tua mão poderosa toque nele, Jesus, agora, Senhor. E pedindo, Senhor Jesus, que venha tocar nessa noite. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Obrigado, Jesus. O Senhor está tocando uma mulher que às vezes ela sente uma dor na batata da perna. Às vezes a perna direita dói. O Senhor está tocando nessa noite, nessa perna. Toca, Jesus, nessa noite. Essa noite de curas. Eu peço, Senhor Jesus, que Ele venha nessa noite. Já está tocando em pessoas. Toca, Senhor Jesus. Quantas pessoas estão necessitadas de uma cura. Toca, Jesus, nessa noite, Senhor. Eu quero pedir mesmo, Senhor Jesus, que Ele possa estar tocando sobre a tua vida espiritual. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite. Quantas pessoas estão esquecidas? Quantas pessoas estão com esquecimento, Jesus? Nessa noite, Jesus, eu peço a graça do teu poder. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor venha tocar também numa mulher que está passando um problema de doença. O Senhor venha tocar nessa noite. Toca, Senhor. É o Senhor que venha nessa noite. O Senhor está tocando numa mulher. O nariz dela dói, Jesus. Toca, Senhor. Nesse nariz ela vai vir por tabela também. Toca, Jesus, nessa noite. Essa noite de curas. Toca, Jesus, nessa noite. Eu quero colocar também, Jesus, a nossa família. A família de todos os meus irmãos que estão ouvindo essa oração, Jesus. Que venha tocar. Você que está escutando a minha oração agora, nessa noite, vai tomando posse. Se você puder enviar para mais algumas pessoas também essa oração, Deus vai ficar muito feliz, porque talvez tem pessoas que precisam escutar, tomar posse de uma cura, de uma dor. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor venha tocar sobre esse corpo dessa pessoa agora. O Senhor toca numa mulher que está aflita. O Senhor toca nessa mulher que está angustiada. Toca, Senhor, nessa noite. Nessa mulher que está angustiada, Senhor. E já pedindo ao Senhor Jesus Cristo que venha tocar. Toca, Senhor Jesus Cristo.
Sua noite de cura. Vai tocando, Jesus, sobre esse fígado dessa pessoa. Cura, Jesus, esse fígado dessa pessoa que vai vir por tabela. A pessoa sente dores no fígado. O Senhor está tocando no homem que ele está com câncer pelo corpo. Você vai me ouvir por tabela. Toma posse. Acredite, irmão, que Deus está tocando sobre você nessa noite. Obrigado, Senhor, que eu sei que Tu está tocando, Jesus, uma noite de curas. O Senhor toca na landa, na garganta de um homem. Ele está fazendo tratamento médico. Toca, Senhor. O Senhor toca no nosso irmão Haroldo nessa noite, Jesus. Eu quero colocar o Maurício, quero colocar o Márcio, quero colocar o Tico, quero colocar o Bruno do sindicato, Jesus. O Senhor venha tocar no dente do Bruno, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, agora, Senhor. O Senhor toca no Rafael. Vinha, Senhor, tocar nessa noite, Senhor. O Senhor está entrando dentro de uma casa agora, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está tirando medo de uma mulher. Você vai me ouvir por tabela, você está com medo de sair. De tanta violência que você está vendo, mulher, Deus está contigo. Toca, Jesus, nessa mulher, Senhor. Ela está com medo de tanta violência. Eu peço nessa noite, Jesus. O Senhor está tocando em uma pessoa que fez tratamento do olho, que operou o olho. O Senhor está tocando numa mulher. O Senhor toca numa mulher que tirou um câncer, ela não pode falar, mas Deus está tocando em você, mulher. Toma posse. E nessa noite Deus quer tocar em você. Foi aqui que Deus quis você, mulher. Você entrou nesse grupo por tabela. E hoje você está aí, tomando posse da oração. Toma posse, eu acredito que Deus, Ele tem o poder de me curar, como Ele curou esse câncer. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite, Senhor. E já pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele possa estar tocando sobre essa pessoa nessa noite. Toca, Jesus. O Senhor toca numa pessoa que está sentindo muita dor na perna nessa noite. Fala, eu tomo posse dessa dor que essa pessoa está sentindo na perna. Em nome de Jesus Cristo, toca, Jesus, nessa noite, nessa dor dessa perna. Toca, Jesus, no pensamento dessa mulher. O Senhor está tocando numa mulher. Você tem uma sensação por um homem. Você está pedindo um homem, mas você está sentindo uma sensação. E quando você deita à noite, você sabe aquilo que você faz, né? Mulher, renuncia isso em nome de Jesus Cristo nessa noite. Toca, Jesus, agora. Quantas pessoas, Jesus, o Senhor está lavando com o sangue dele precioso. Obrigada por você que acompanha essa oração. Que Jesus abençoe e enriqueça cada vez mais. Que essa oração não possa entrar dentro do teu ouvido. Toca, Senhor, nessa noite. E pedindo o Senhor Jesus Cristo, já nessa oração, para que o Senhor Jesus Cristo possa tirar todo medo. O Senhor Jesus vai colocando sua mão, o Senhor toca no homem que está com pneumonia aguda. Estão falando aqui que é o Covid, não é, irmão? É a dengue. Esse homem está com a dengue, o Senhor está tocando nele nessa noite, irmão. Vai tomando posse. Toca, Senhor, nessa noite. E já colocando o poder de Deus nessa noite. Toca, Jesus, um problema, uma pessoa que está com a firma na justiça. Você que está passando por um momento difícil.
vício, desempregado, mas que o Senhor possa visitar você nessa noite. Em nome de Jesus, toca, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando numa garganta de uma mulher. Você está tossindo muito, o Senhor está tocando em você. O Senhor toca em mais pessoas que estão gripadas. Toca, Jesus. O Senhor visita as duas Marlene, as duas Patrícias nessa noite. Visita, Senhor, nessa noite. Vai curando, Senhor, nessa noite. São noite de curas, são noite de libertação. A palavra de Deus, a palavra de Deus em Sabedoria 16, 12. Deus, Ele tem o poder de curar. Nós abrimos a palavra de Deus. Sentimos curado do câncer, de uma dor na perna. Toca, Senhor, nessa noite. Eu suplico pelo Teu poder, Jesus, visita essa casa, Jesus. Nessa noite eu quero apresentar todos os nomes da lista, Jesus. Que o Senhor venha tocar em todos esses nomes que estão aí, Senhor, nessa noite. Essa noite de curas. Toca na vocação do Oswaldo, Senhor. O Senhor toca em várias mães que têm seus filhos. O Senhor toca, Senhor. Cada mãe nessa noite pede pelo filho. Eu quero pedir ao Senhor Jesus que venha colocar a mão sobre todas as mães. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Deus está tocando no mendigo, Ele vai acompanhar minha oração por tabela. Irmão, está na hora de você mudar de vida. Você está na cidade. E o Senhor toca em você, irmão. Muda de vida, irmão. Entrega a tua vida a Jesus. Amém? É o Senhor que venha tocar em você que está pedindo. Toca, Jesus, essa mulher nessa noite. O Senhor toca numa mulher que está com cisco no útero. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. Deus está tocando em muitas pessoas que usam óculos. Nessa noite, vai tocando, Jesus. Que o Senhor venha afastar toda a contaminação do nosso grupo. Se eu ver, Jesus, qualquer pessoa, o Senhor liberta de toda a contaminação, que nada nos atinge, porque estamos debaixo da Tua graça. O Senhor toca também numa mulher. Ela levou um tiro no olho durante uma abordagem. Toca, Jesus, no olho dessa mulher, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. O Senhor toca numa mulher que sente uma dor no braço direito. O Senhor vai tocando, Jesus, nessa dor desse braço dessa mulher. O Senhor toca numa mulher que uns tempos atrás ela estava com a dor debaixo do pé. E o Senhor toca em você, mulher. A dor queria voltar. Entrega para Jesus nessa noite. O Senhor está tocando no homem, está sentindo uma dor no peito, lado direito. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando inveja.
Quantas pessoas têm inveja de você, né, Daniela? Toca Jesus. Quantas pessoas, né, Leninha? Toca Jesus. Toca Jesus nessa corda vocal. Essa mulher que tem o dom de tocar violão. Toca Jesus no Oswaldo. Toca Jesus nessa noite, Jesus. Essa noite de curas. Ainda Deus precisa curar o nosso coração. Já toca em mulher que está na menopausa. Toca, Senhor, nessa noite. Essa noite de cura, uma quinta-feira. Senhor, Tu sabes, Senhor, eu estou com tanto sono, mas eu vim orar porque Deus me colocou, porque tinha pessoas que estavam pedindo oração. E eu tenho que orar, Jesus, por todas essas pessoas que estão aqui. E representar Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor vai tocando agora, são muito forte. Isso é uma oração de cura. O Senhor toca numa pessoa que está sentindo uma dor colo. Toca, Senhor. Quantas pessoas vão vir por tabela, dores físicas, espiritual. O Senhor vai tocando agora, Jesus. E sinusite, alergias, coceira pelo corpo, pano branco. O Senhor vai tocando em mulher que está com pano branco. Toca, Jesus, agora. Problema de coluna, dores pelo corpo. Pressão alta, vai tocando, Jesus, nessa noite. Nessas pessoas, vai libertando, Jesus. Eu creio no Teu poder. Toca, Jesus, agora. Colesterol. Toca, Jesus. Problema digestivo. Toca, Jesus, agora. O Senhor está tocando em mulher que está com a prisão presa. Toca, Jesus, nessa mulher, nessa noite. O Senhor está tocando uma dor crônica de pessoas. Toca, Senhor, nessa dor crônica, Jesus, nessa perna. Leve embora, Jesus, essa dor, Senhor, nessa noite, Jesus. A pessoa colocou uma pomada, Senhor. O Senhor está tocando agora. Toca, Jesus, nessa ferida que está na perna. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor toca numa mulher que estava com a ferida na perna. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando num fígado de pessoas aqui nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Senhor, quantas pessoas estão com sistema nervoso, esquecimentos. Toca, Jesus. O Senhor toca numa vasculação sanguínea. Toca nessa perna dessa pessoa que dói, Senhor, nessa noite. Eu suplico pelo Teu poder, Jesus, vai tocando nesse cérebro, nesse punk. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando uma pessoa que perdeu um ente querido. Você não aguenta de saudade, o Senhor está tocando em você. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. Essa noite de cura, Jesus, toca, Senhor. O Senhor toca em crianças que vomitaram essa semana. Toca, Senhor, Jesus, nessa noite em pessoas. O Senhor está tocando uma tireoide de pessoas nessa noite. O Senhor está tocando em rinites. Toca, Jesus, em problema de pulmão. Toca, Jesus, nesses ossos. Essa doença nos ossos, você vai tocando agora, curando, Jesus. O Senhor está tocando uma mulher que tem asma. Você
Você tem que usar um aparelho, o Senhor toca, cuidado, mulher, não usa muito não. Toca Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor está tocando um homem que tem uma enfermidade na próstata. O Senhor está tocando ele nessa noite. Amém? Toca, Senhor. Perdão. Toca Jesus nessa noite. Pedindo o Espírito Santo de Deus que Ele possa tocar nessa dor, Jesus. É uma dor forte que a pessoa está sentindo, não sei se é do peso de uma bolsa. Eu sei que Deus está tocando nessa pessoa nessa noite. Toma posse. Fala, Senhor, obrigado, estou aqui. Eu sei que eu sou vencedor no teu sangue, Jesus. Jesus, eu quero já pedir nessa noite. O Senhor toca na mão de uma pessoa que às vezes sente a mão adormecer. Toca Jesus agora. O Senhor toca numa pessoa que está com problema. Toca, Senhor, nessa noite. Eu sei o que está curando. Obrigado, Jesus, pela cura, Senhor. Obrigado, eu te louvo, Jesus, porque Deus está tocando nessa pessoa, nessa tiroide. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Toca, Jesus. O Senhor toca numa mulher que caiu da escada. Oh, mulher, meu Deus. Você está viva pela misericórdia de Deus. Toca, Jesus. Quero colocar todos os padres também nessa noite. Padre César, Padre Henrique, Padre Antonello, Padre Marcelo, Padre Alberto Gambarini. Toca, Jesus. O Senhor está tocando uma língua de uma mulher. O Senhor toca numa pessoa que está com uma ferida do lado. Nessa noite Deus está tocando essa ferida, a mulher toma posse. O Senhor toca numa afta de uma mulher. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus, que o Senhor possa curar. Jesus, visita o Marco também nessa noite, o Davi, a Duda. Toca, Senhor. Cheguei a pegar, não. Toca, Senhor. O Senhor toca uma mulher que está naqueles dias. Está sentindo uma cólica tremenda, o Senhor está tocando. Toca, Jesus, nesse casamento que está sendo abalado. Jesus, visita essa mulher que faz manicure, que tem um salão. Toca, Jesus, nela, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus. O Senhor toca também numa pessoa que está sentindo uma dor nas costas. Toca, Jesus, nesse homem. Você vai vir por tabela. O Senhor toca, Jesus, quantas pessoas necessitam da tua cura. E Jesus está tocando.
Essa noite toca, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Jesus, com teu amor. Toca no nosso coração. Toca, Jesus, nessa família que estão angustiadas, que estão esperando um negócio para se aposentar. Jesus, envia teu anjo, Pai, nessa noite, Jesus. Quantas pessoas estão sentindo que nessa noite você possa sentir a presença de Deus dentro da tua casa. Senhor, entra dentro desse ambiente agora, Senhor. Eu clamo, Jesus, com teu poder, Jesus. Toca, Jesus, nessa casa. Jesus, toca na nossa vida, Senhor. Pai, eu me rendo nessa noite, Pai, porque eu quero sentir o teu amor. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Jesus, agora, Senhor. O Senhor toca no calcanhar de um homem nessa noite. Você sente dores no calcanhar, o Senhor está tocando agora. Toca, Jesus. O Senhor visita muitas casas nessa noite. Tem casa que não tem a paz, não tem o amor. Toca, Senhor, nessa noite. Oh, o Senhor está tocando numa pessoa que está pedindo pela venda de uma casa. Jesus, olha para essa mulher, Senhor. Ela quer vender a casa, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Jesus, em todas as mulheres. Que ela possa sentir o teu amor, Jesus, cada vez mais amar a Santa Missa, Jesus. Toca, Jesus. Vai tocando, Jesus, nessa noite, Jesus, curando pessoas, Jesus. E eu oro, Jesus, aqui toca. Ele que cura, não sou eu. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Pedindo ao Senhor que venha tocar nessa dor. Toca, Jesus, agora. E pedindo ao Senhor Jesus que Ele venha nos proteger, que Ele possa dar uma noite tranquila para você, mulher. Que você possa dormir, mulher, que você possa dormir ouvindo essa oração. Mas é quando você estiver escutando essa oração, o Espírito Santo de Deus, Ele está do teu lado. Ele está curando, levando embora essa enfermidade, essa angústia no teu coração, mulher, essa ansiedade, mulher. Toca, Jesus, nessa noite. Jesus está tocando em todas as mulheres que vão acompanhar, como homem, como mulher, como jovem. Jesus, toca, Senhor, nessa noite, para que as pessoas possam sentir, Jesus, o teu poder, Senhor, nessa noite. Jesus, abençoe todas as jovens, Jesus. Abençoe, Jesus, as mulheres. Mulheres que foi abandonada pelo marido, Senhor, abençoa, Senhor. Mulheres que foi abusada, Senhor, cura, Senhor.
isso do coração dessa mulher. O Senhor está tocando uma mulher que foi abusada. Nessa noite o Senhor toca em você. O Senhor também toca numa outra pessoa também que foi abusada pelo pai. Misericórdia, toca Jesus. Tirai toda raiva, Jesus, do coração, vingança, Jesus. Eu quero colocar a mãe da Jane, Jesus, nessa noite, a Jane. Toca Jesus nessa noite, na minha mãe, na minha família. Obrigado, Jesus, pelo teu poder. Toca Jesus. Que cada vez mais nós deixamos que a oração ela venha nos purificar. A oração ela tem um grande poder. Quando Jesus foi para a montanha orar, a oração fortaleceu também os discípulos. Que essa oração venha fortalecer a nossa vida, Jesus. Tanta angústia, medo, desemprego, angústia, fazendo dar triplo o coração, Senhor, para pagar uma dívida. Toca Jesus nessa mulher. Obrigado, Senhor, pela essa oração de cura e libertação nessa noite, Jesus. Obrigado, Jesus. Toca, Senhor Jesus Cristo, essa oração de poder. Toca, Senhor. Toca, Jesus, agora, Senhor. Que a obra da nossa cura e salvação, que o Senhor nos liberta de todo medo. Senhor Jesus Cristo, guardai todos aqueles que te buscam, Senhor. E aqueles que vão te buscar, que vão ser escolhidos. Comece a acreditar, reze com fé, para que também você receba a graça dessa oração, desse câncer. Toca Jesus, nosso irmão Haroldo. Toca Jesus, nosso irmão Sérgio. Vai tocando, Jesus. O Senhor toca numa pessoa que está pedindo um emprego de cobradora. Você vai para a tabela, Deus está abrindo essa porta, menina, nessa noite. Toca Jesus nessa menina que vai vir para a tabela. Ela está procurando um trabalho bom, Jesus. Toca Jesus nessa noite. Obrigado, Pai, nessa oração de poder, porque Jesus possa curar você nessa noite. Amém? Obrigado, Jesus, pelo teu poder. Jesus, toca, Jesus, na nossa família. O Senhor toca nesse pesadelo, nessa angústia, nessa insônia. O Senhor venha tirar todo o medo. Amém?